rapaziada, o professor Lucas de novo na área, com um exemplo 1 de calorimetria. Bom, é o seguinte, quem não tem acesso aí às listas, por gentileza, na descrição, no link abaixo, você consegue ter acesso a elas. Exemplo 1. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus. Então, o reservatório, que é a água que é aquecida, é armazenada no reservatório, e essa água aquecida tem 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para o banho é de 30 graus Celsius. Então, essa água de 70 que foi aquecida, ela tem que virar água a 30 graus Celsius. Moral da história, ela tem que sofrer uma variação, não tem? Qual foi a variação, vamos lá. Qual foi a variação de temperatura que essa água sofreu? Foi de menos 40 graus Celsius, tá? Aí ele fala, continuando assim, ó. Por isso, deve-se misturar uma água com água aquecida, a água à temperatura ambiente, de outro reservatório. Então, chamei aqui de água comum. Essa água comum está a 25, porém, ao ser misturada com a temperatura com a água aquecida, ela tem que chegar a 30. Moral da história, a água comum sofre uma variação de mais 5 graus Celsius. Gente, fiquem espertos com os valores, com os sinais gerados. A água aquecida tem que perder temperatura. A água comum tem que receber temperatura. Então nós sabemos que esse perde calor e esse recebe o calor. Afinal, lei zero da termodinâmica, o calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ele diz que é água, então a água tanto na parte aquecida quanto na parte de água comum. Então aqui eu vou ter o mesmo valor do calor específico sensível, vou ter sempre o mesmo valor do Czinho, tá? Quando ele não fornecer, eu posso usar, professor, que o Czinho da água vale 1 caloria por grama grau Celsius? Pode. Tá? Se você quiser colocar que vale 1 caloria por grama grau Celsius, pode estar valendo. Ele pergunta assim, para que isso funcione, ou seja, para que a água ao ser misturada saia a 30 graus Celsius, qual é a razão de massa de água quente sobre a massa de água comum ou de água fria e assim por diante? Bom, ele quer razão. Razão nada mais é do que a divisão da massa de água quente sobre a massa de água aquecida. Aqui eu chamei de água aquecida, de água comum. De água aquecida, aqui eu chamei de massa de água comum, que seria água fria. Bem? Bom, eu não coloquei na aula teórica, porém, todo mundo sabe que na natureza nada se perde nem se cria, tudo se transforma. Então, sempre que eu tenho dois corpos ou mais trocando calor, eu vou ter que usar a Lavoisier, a somatória das calores trocados, eles sempre tem que ser igual a zero, tá? Quem troca calor? A água aquecida e a água comum, tudo bem? Que macete aqui, porque ninguém mudou de estado físico. Então ficaria massa de água aquecida vezes o Czinho da água, eu vou usar 1, tá bom? Vezes variação de temperatura. Lembram, gente? Quando tenho calor sensível, eu vou ter que usar o quimacete. Mas eu vou usar o quimacete para as duas águas. Por que eu vou ter que usar para as duas águas? Porque os dois variaram a temperatura. Variação de temperatura, calor sensível. Então vamos lá, variação de temperatura da água aquecida foi de menos 40. Então aqui ficaria menos 40. Essa é a quantidade de calor da água aquecida. Eu tenho que somar, olha lá, somatório, com água comum. Então ficaria massa de água comum é água, Czinho vale 1. Variação de temperatura, 5. 5 positivo. E tudo isso somado tem que ser zero, porque segundo Lavoisier, a somatória das trocas de calor é igual a zero, ou seja, a energia se conserva, tá? Bom, matematicando isso aqui ficaria menos 40 MA mais 5 MAC igual a zero. Matematicamente, eu posso dizer que, se eu passar o 40 para lá, vamos lá, 5 MAC é igual a 40 MA. Passei esse cara
algebricamente do outro lado da equação. O que eu quero? Eu quero a razão. Razão de quem? MAA dividido por MAC. Então eu vou fazer esse 40 está multiplicando, vou passar para lá dividindo o 5 e esse MAC que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Então ficaria 5/40. 5/40 é a mesma coisa de 1/8. 1/8, 0,125. Então, quanto que ficou a razão de MAA sobre MAC, ou seja, a razão da massa de água quente sobre a massa de água fria, ou massa de água aquecida sobre a massa de água comum, ficou 0,125. Só alegria. Próximo, exemplo 2. Espero você lá.